Opa, as férias acabaram, né? A gente vai ter que voltar às aulas agora. Vamos lá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início à nossa aula aqui, né? Bem, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre epistemologia. E vimos nas respostas de alguns de vocês que vocês falaram sobre a complementariedade de alguns conhecimentos. Alguém juntou o conhecimento científico com o filosófico, outros juntaram o conhecimento da experiência com o religioso. E na aula de hoje, vamos falar sobre um filósofo que ele fez essa união e é referência de vários artigos e tudo mais. E ele fala sobre a união do conhecimento filosófico com o conhecimento teológico. O nome dele é São Tomás de Aquino e vamos falar sobre eles, né? Opa, pessoal. Antes da gente entrar realmente em São Tomás de Aquino, a gente precisa fazer uma contextualização histórica. São Tomás de Aquino não foi o primeiro filósofo a fazer reunião entre a filosofia e a religião. Antes dele, na Idade Média, já teve um filósofo que fez isso, que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho viu na filosofia platônica coisas que corroborassem para o cristianismo. Tanto que ele alegou que ali haviam, em Platão, a raiz cristã, porque mesmo que Platão tivesse vindo bem antes de Santo Agostinho e o cristianismo, ele encontrou ali no platonismo característica do cristianismo. Da mesma forma aconteceu com São Tomás de Aquino. Ele viu lá na filosofia aristotélica, que foi trazida pelos pagãos árabes, que usavam Aristóteles praticamente para responder todas as suas questões, ele viu ali coisas que os outros monges não viam, porque os outros monges viam Aristóteles como um filósofo pagão, um filósofo que só corroborava para a filosofia dos árabes. Mas quando ele pegou para ler, ele teve a mesma visão que Santo Agostinho. Então ele fez ali um compêndio, uma conversação entre Aristóteles, a Bíblia, Santo Agostinho, tudo junto na sua súmula teológica. E a partir desse livro foi que Aristóteles passou a ser bem visto pelos cristãos e Santo Agostinho tomou a forma que ele teve, como um grande unificador da religião com essa filosofia. Para complementar aí o que Merlin falou, São Tomás de Aquino, ele usa de Aristóteles parte da razão, das verdades racionais, para converter os pagãos ao cristianismo. Porque ele fala que essa razão é um preparo para a fé. E a fé é justamente o que pode nos levar até Deus, porque a razão não consegue explicar ou até chegar perto das coisas divinas, do que vem do além, como Deus. E ele usava da razão e das verdades racionais para converter outras pessoas, porque os pagãos acreditavam na verdade racional, numa verdade que era dita, como os árabes acreditavam em Aristóteles, do modo deles. São Tomás de Aquino faz com que Aristóteles esteja presente dentro do cristianismo para que possa usar desses argumentos para trazer outras pessoas pagãs que não eram adeptos ao cristianismo para o cristianismo. E nisso ele usa das 5 vias, que são o primeiro motor imóvel, causa eficiente, ser necessário e seres possíveis, graus de perfeição e o gozo supremo. São as vias de Tomás de Aquino. Bem, pessoal, eu não sei se deu para escutar direitinho o que ele falou, mas foram a causa do movimento, a causa eficiente, o possível necessário, a gradação das coisas e as finalidades. Bem, ele vai utilizar dessa filosofia baseado em Aristóteles, né? E vamos lá. Bem, o que ele vai fazer com Aristóteles? Quando Aristóteles, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas vai falar sobre a questão
do movimento, ele vai falar sobre a causa do primeiro motor imóvel, que seria aquilo que daria continuidade ou que permitiria que tudo aquilo chegasse a se mover. Então, São Tomás de Aquino, inteligentemente, ele utilizou como se fosse Deus aquele primeiro motor, o que seria a única coisa que permitiria que essas coisas entrem em movimento seria Deus. Ele explicando filosoficamente como se chegar à fé. Quando a gente fala graças a Deus, a gente consegue explicar isso racionalmente, porque vemos algumas pessoas falando, chega a perguntar a você, por que você fala graças a Deus para tudo que acontece? Porque fala que Deus foi o que permitiu você chegar a essas coisas. Vemos como a filosofia ela é implementada no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe. Então, queria mostrar isso como exemplo para vocês. Bem, e para dar um contexto, assim, quem gosta de história e tudo mais, o São Tomás de Aquino, ele é dos anos de 1200, cerca de 1225 até 1274, mais ou menos, foi o período onde ele viveu. E, ele também foi utilizado, eu acho, como uma base para a reforma protestante, que, houve uma briga, vamos dizer assim, religiosa, uns conflitos, onde as pessoas não estavam somente concordando, só crendo naquilo, né? E a reforma protestante chegou a acontecer lá em 1500, 1517, por aí. E, bem, vemos mais. Por que ele vai fazer essa junção da filosofia com a teologia? Ele vai ver que a filosofia ela não consegue chegar ao todo, ela não consegue dar a resposta concreta. E ele, a partir da teologia, vai fazer isso, né? Ele vai completar. Quando Aristóteles fez essa questão do primeiro motor. O que seria esse primeiro motor? Ele não conseguiu responder. Então, eu posso pegar da teologia e dizer, foi Deus que fez isso. Então, pessoal, vemos que a filosofia, como eu já disse, está implementada em diversas coisas do nosso dia a dia e podemos utilizar ela para embasar diversas questões que temos em nossa vida e tudo mais. Então, eu espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês e desde já agradeço a atenção de todos e vamos fazer umas questõezinhas para que vocês possam responder, para saber se vocês entenderam bem da aula e tudo mais. Então, eu realmente estou agradecido e espero que vocês possam entender. Valeu, galera. É nóis. Valeu, galera.